In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise bem a fundo de um material que explora uma jornada, assim, das mais complexas, né? A de abandonar a própria fé. E não é qualquer fé. É uma que estrutura toda a sociedade em volta da pessoa. Exatamente. A gente está falando sobre deixar o Islã. As fontes que a gente tem aqui são bem diretas. É uma entrevista muito franca com uma escritora que usa o pseudônimo Nushus. E ela não só passou por isso, como ela documentou tudo. Sim, em detalhes. Tanto num blog chamado Scientists Free from Religion, quanto no livro dela, o Born a Burden. Que em português seria algo como Nascida um Fardo. É um título bem forte. Fortíssimo. Então, o nosso objetivo aqui é usar a perspectiva dela para entender, sabe, a anatomia da dúvida. O que leva alguém a questionar tudo? Isso. O que acontece quando uma busca por mais fé acaba, na verdade, levando ao ceticismo? Quais são os riscos reais, assim, de vida ou morte envolvidos nisso e que tipo de reconstrução filosófica acontece depois? Vamos desdobrar essa história. O que eu achei mais surpreendente para começar no ponto de partida da Nushus é que não foi um ato de rebeldia. Não foi. Não foi raiva, nenhum trauma que empurrou para fora. Pelo contrário, ela conta na entrevista que tudo começou porque ela queria ser uma muçulmana melhor. É um paradoxo fascinante, não é? A tentativa de se aprofundar na fé foi o que, no fim, levou ela para a porta de saída. Exato. A busca dela por mais devoção a levou para os textos originais, o Alcorão e os Hadiths. Que são os ditos e atos do profeta Maomé, né? Um guia de conduta. Isso. E ela não estava procurando falhas, ela estava buscando orientação. Mas ao fazer isso com um olhar mais atento, ela começou a se deparar com com a formação que ela tinha, identificou como erros científicos, contradições históricas. E ela descreve na entrevista o momento exato em que a chave virou, sabe? Aquele momento do clique. Exato. Ela estava lendo o Alcorão, como sempre fazia, e um pensamento se formou com uma clareza que ela descreve como assustadora. Este livro não é a palavra de Deus. Nossa. Ela diz que foi uma certeza absoluta, e uma vez que essa convicção, que é o alicerce de tudo, racha, não tem mais volta. É isso. não tem como voltar atrás. E essa é a grande transição, né? A mudança de um sistema, digamos, operacional baseado na fé para um baseado na razão. Sim. Fé exige que você aceite premissas sem prova. A razão exige o oposto. No momento em que ela aplicou o mesmo rigor intelectual que usava em outras áreas da vida à própria religião, a estrutura toda começou a parecer frágil. Faz sentido. A busca espiritual dela, meio que sem ela perceber, virou uma investigação forense do próprio sistema de crenças. Uma investigação com consequências muito reais. E é aqui que a história sai do campo intelectual e entra no campo do perigo físico mesmo. O buraco é bem mais embaixo. A Nushus deixa muito claro que, para muitos, abandonar o Islã não é como trocar de time de futebol. É uma decisão que pode custar a vida. Por causa das leis contra a apostasia e a blasfêmia. Exato. E para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, ela cita um caso que, olha, arrepia. O do ativista egípcio Sherif Gaber. Eu lembro desse caso. Ele postava vídeos no YouTube questionando a religião, sabe? Fazendo o tipo de crítica que a gente vê em tantos outros contextos. Ele foi preso e há anos ninguém sabe onde ele está. Desapareceu. Isso tira a ameaça do campo teórico e transforma em algo palpável, imediato. Você pode sumir por expressar uma dúvida. E essa realidade toda força ela a fazer uma distinção que para ela é crucial. Ela enxerga o trabalho dela como uma crítica educada. Baseada em argumentos, em textos. Exato, e não como blasfêmia, que seria tipo um insulto gratuito. Mas isso levanta uma pergunta muito perigosa. Quem é que traça essa linha? Quem define?
Onde termina a crítica e começa o crime. Depende totalmente de quem está no poder. Totalmente. E ela mesma lembra que isso não é novo. Ela cita exemplos históricos da própria tradição islâmica, de poetas que foram executados por terem escrito versos que desagradaram o profeta. Nossa. A ideia de que uma opinião, uma palavra, pode ser um crime capital está profundamente enraizada. A fronteira é definida por quem tem a espada na mão. Ponto final. Vamos então usar o livro dela, o Born a Burden, como um mapa, sabe? Para entender a crítica que ela constrói. Que já começa pelo título, né? Nascida a um fardo. É um soco no estômago. Total. O primeiro capítulo se chama The Unwelcome, ou A Indesejada. E é uma análise direta do status da mulher. Ela vai ponto a ponto. Sem rodeios. Nenhum. Ela fala da regra de que a mulher herda metade do que o homem herda, Uhum. da regra de que o testemunho de uma mulher em tribunal vale metade de um homem. E a dependência financeira que a estrutura toda impõe, né? Exatamente. Para ela, esses pontos desmontam completamente aquela narrativa apologética de que o Islã honra as mulheres. Sim. E é interessante notar o argumento que os defensores da fé costumam usar, que ela até menciona. Qual? Eles dizem que essas regras tinham um contexto. Que na Arábia do século VII a mulher não herdava nada. Então herdar metade era um avanço, entende? Sei, o argumento histórico. Isso. Ou que o homem tem a obrigação de sustentar a mulher, por isso ele herda mais. O problema, como ela aponta, é que essa justificativa congela a moralidade no século VII. Exato. Se o texto é a palavra imutável de Deus, perfeito para todos os tempos, por que ele reflete tão perfeitamente as normas sociais de uma sociedade tribal específica daquela época? Pois é, se fosse divino, não deveria ser atemporal? Essa é a questão que fica no ar. E isso leva ela para o segundo capítulo, Seeds of Doubt, Sementes da Dúvida. É aqui que ela fala daquelas primeiras perguntas, sabe? As que são vistas como ingênuas. As perguntas de criança, né? Isso, tipo, como um burro com asas pode voar até o espaço sideral e voltar na mesma noite? Ou a história de Jonas. Como uma pessoa sobrevive dias dentro da barriga de um peixe, sem oxigênio, cercada de ácido? Exatamente. São perguntas que uma criança faria e a resposta padrão é sempre: é um milagre, você tem que ter fé. Só que para uma mente analítica, cada tenha fé é como tapar um furo no casco de um navio com, sei lá, fita adesiva. Uma hora a água entra. Boa analogia. E o livro avança a partir daí, explorando outras áreas que causaram esse desconforto. Uhum. Ela fala de pequenas injustiças do dia a dia, mas também de casos extremos, como linchamentos por blasfêmia. Que são defendidos por alguns clérigos. Sim, e entra em temas como casamento, abordando a permissão da poliginia, o casamento entre primos. É uma crítica que vai do micro ao macro. E todas essas críticas a práticas específicas acabam levando a uma questão muito maior. Qual? Se tudo isso que me disseram que é moralmente correto agora me parece errado, de onde vem a moralidade, afinal? E essa foi exatamente a primeira pergunta que a mãe dela fez quando a Nushuz contou que não acreditava mais. Imagina o choque. Se não é do Islã, de onde você vai tirar a sua moralidade? É o medo fundamental de quem é religioso. É o medo do caos, né? Sem Deus, o que impede as pessoas de se tornarem monstros? Pois é. A resposta dela é a espinha dorsal de toda a sua nova filosofia. Ela argumenta que a moralidade não é um código divino, fixo e entregue pronto. Mas sim um processo. É um processo humano que evolui à medida que nosso conhecimento aumenta. Ela dá exemplos muito fortes. A escravidão já foi considerada moral e é justificada em textos sagrados. O casamento infantil era a norma. Bater na esposa era um direito do marido. Exato. Hoje, a maioria de nós considera essas coisas aberrações morais. O que significa que a nossa moralidade evoluiu. Mas a moralidade do texto sagrado, por definição, não pode evoluir. Ela está congelada no tempo. E aí o conflito se torna inevitável. O que era um guia moral se transforma numa âncora ética, prendendo a sociedade a valores de um passado distante. O exemplo do hijab que ela usa é perfeito para ilustrar essa diferença de lógica. Sim, é muito bom. A justificativa no Alcorão para o véu é, segundo ela, explicitamente para que as mulheres não sejam molestadas. A lógica é,
se cubra para não provocar o homem. Isso como um fardo totalmente desproporcional. E ampliando o foco, a Anu Shuz argumenta que isso faz parte de um sistema de controle social bem mais amplo, que ela vê em várias religiões abrâmicas. Como assim? Ela conecta, por exemplo, o incentivo para ter muitos filhos com a demonização da homossexualidade. Entendi. Do ponto de vista da perpetuação da religião, faz todo sentido. Você quer um máximo de nascimentos dentro do grupo e quer garantir que esses nascimentos ocorram em famílias que seguem a doutrina. Ela chega a chamar isso de uma fábrica de pequenos seguidores. É uma visão bem cínica. Mas as crianças são doutrinadas antes mesmo que o pensamento crítico delas esteja formado. Tem uma lógica interna. Na entrevista surge uma comparação que é inevitável, né? Com o cristianismo. Claro. Tanto ela quanto o entrevistador concordam que, se você for ler a Bíblia, vai encontrar passagens igualmente problemáticas sobre violência, misoginia, regras que hoje soam bárbaras. Sem dúvida. Mas aqui ela faz uma distinção que eu acho que é o pulo do gato. E qual é? O ponto dela não é que o Islã é inerentemente pior ou que o cristianismo é melhor. A grande diferença, segundo ela, não está na teologia. Tá onde, então? Na história das sociedades onde essas religiões cresceram. Ela argumenta que a Europa passou pelo iluminismo, por revoluções que separaram a igreja do Estado. Ah, entendi. Essas forças seculares basicamente encurralaram a religião, forçaram a religião a se adaptar, a se modernizar, a virar uma questão de fé privada e não de lei pública. Ou seja, o cristianismo não evoluiu por vontade própria. Ele foi, digamos, domado pelo secularismo. Exatamente. Em muitos países de maioria muçulmana, esse processo ou não aconteceu ou foi muito mais fraco. A religião não foi forçada a ceder espaço para a lei secular. Em muitos casos, a religião é a lei. Essa é a virada de jogo. Essa é a diferença crucial. Não é sobre qual texto é mais pacífico, mas sobre qual sociedade conseguiu construir um firewall entre o dogma religioso e o Código Penal. E ela aponta outra semelhança fascinante no comportamento dos fiéis. O uso da falácia do nenhum escocês de verdade. Ah, essa é clássica. É aquela ideia, né? Sempre que um membro do seu grupo faz algo terrível, você simplesmente redefine o grupo para excluí-lo. Exato. Ela diz que quando um grupo como o ISIS comete atrocidades em nome do Islã, citando o Alcorão, a reação imediata de muitos muçulmanos moderados é dizer: mas esses não são muçulmanos de verdade. É um mecanismo de defesa para proteger a imagem da fé. Totalmente. E ela observa que é a mesma tática que cristãos usam quando confrontados com a Inquisição ou as Cruzadas. Eles não eram cristãos de verdade. É um jeito de não ter que lidar com as partes problemáticas do seu próprio texto sagrado. Na conversa, eles também tocam brevemente na distinção que alguns acadêmicos fazem entre Islã, a religião, e islamismo, a ideologia política. Sim, que busca impor a lei islâmica. Exato. Por caso pessoal dela, a Anu Shuz meio que descarta isso. Ela fala, eu não deixei uma ideologia política, eu deixei a religião, a crença em Alá. O ponto dela é a fé em si. Isso. Mas o fato de essa distinção precisar ser feita já é por si só muito revelador, não acha? Com certeza. Mostra a tensão inerente que existe no coração da religião. É uma fé pessoal ou é um projeto de sociedade? A própria existência desses dois termos já é um sintoma dessa batalha constante entre a esfera privada e a esfera pública. Ok. Então, para a gente amarrar as pontas aqui. O que a gente viu, através das fontes, foi uma jornada que começa de forma contraintuitiva. Uma busca por mais fé. Que, paradoxalmente, acende a chama do ceticismo. Esse ceticismo vira uma crítica intelectual rigorosa que expõe um abismo entre valores de textos de 1.400 anos atrás e uma moralidade humanista moderna. E tudo isso com uma ameaça constante de punição severa, que vai do ostracismo social até a pena de morte. É um resumo bem preciso. E para fechar, ela deixa um pensamento que serve como uma provocação. Ela diz que a solução não é uma espécie de reforma de imagem do Islã
com apologistas tentando dar interpretações modernas, metafóricas. Para versos que são claramente literais e problemáticos. Exato. Para ela, a única saída real é uma separação radical, inequívoca entre a instituição religiosa e a lei do Estado. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Qual seria? Uma religião cuja premissa fundamental é que seu texto sagrado é a palavra literal, perfeita e imutável de Deus, pode de fato abrir mão das leis que estão explicitamente contidas nesse texto? Ou essa tensão entre a lei divina e a evolução da lei secular é um conflito permanente e talvez sem solução? Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mau, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, depois lembrava, democracia em avaliação.